Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira, e escrito pelo espírito de Charles também, né? Com auxílio dele. Bom, hoje a gente vai ter um exemplo, né, de como é que o médium consegue interagir com o espírito, né? Como é que se dá essa interação? Quem é que fala primeiro? Quem é que o médium é que chama o espírito? É o espírito que vem até o médium? Né? São questões boas para a gente entender. Ivone Pereira diz o seguinte, que no dia 3 de janeiro de 1957, ou na madrugada desse dia, verificou-se a mais positiva e curiosa manifestação de Frédéric Chopin, que tivemos a honra de espontaneamente obter, pois jamais temos provocado quaisquer das manifestações que recebemos, nem sequer desejando-as. Tais fatos, como os que passaremos a narrar, são aliás comuns nas atribuições de um médium, pois para isso recebeu ele o dom de intérprete do mundo invisível. Do contrário, não os citaríamos aqui, máxime por ser um manifestante, um vulto, que mais amado se torna, quanto mais recuada fica a data em que viveu sobre a terra. Bom, como de hábito, independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço cuja finalidade se manteve velada ao nosso conhecimento terreno até hoje, pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar. Apenas podemos perceber que fôramos atraída sob as injunções de Charles, pois que o víramos aproximar-se distintamente antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente no transe que se seguiu. Ao regresso, porém, mal despertávamos, notamos estar acompanhada também por outra entidade além de Charles, reconhecendo tratar-se de Frédéric Chopin, já nosso conhecido desde o ano 1931. Totalmente desperta, mas ainda imobilizada sob a dormência da letargia, compreendemos que se acentuava a materialização das suas individualidades em apreço, pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médiuns antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Ao contrário, trazem-nos sempre até o aposento, onde se encontra o corpo semi-morto, ajudando-os na operação penosa de se reapossarem definitivamente do mesmo. No entanto, o amigo Chopin, sentando-se numa cadeira colocada em frente ao nosso leito, deixou-se materializar tão perfeitamente que apresentou todas as características humanas, enquanto, de pé, fluídico e transparente, levemente lucilante, com a sua indumentária de iniciado hindu. Charles como que assistia ou presidia o fenômeno, pois os iniciados gostam de provocar sempre para os seus médiuns fenômenos empolgantes a fim de instruí-los, preferindo, contudo, as manifestações tipicamente espirituais. Chopin entrou a narrar então os sofrimentos porque passou desde que se conheceu irremediavelmente doente, atacado pela tuberculose. Disse da desolação que o dominou ante a impossibilidade de se dedicar aos trabalhos que pretendia levar a efeito, e aludiu às dificuldades financeiras que o afligiram, às humilhações e desgostos daí decorrentes, sem se referir jamais à sua grande amiga George Sand. Mas a proporção que narrava, evocando o próprio passado terreno, revivendo em si mesmo, transformava-se. Voltou àquela fase da sua existência, mostrou-se enfermo, tuberculoso, abatido, rouco, os olhos profundos e pisados, o peito arquejante, cansado pelo esforço da conversação. Vimos-lo tossir dolorosamente, expectorar, levar o lenço à boca, ter hemoptise. Vimos-lo suar e enxugar a fronte e o rosto, com o lenço, e sentimos o seu hálito de doente do peito sem o devido trato.
Não mais um espírito desencarnado, mas um homem gravemente enfermo, com todos os complexos do estado de encarnação. Chorava, revelando grande sofrimento moral, além do físico. Assaltada então por um intenso e indefinível sentimento de angústia e compaixão. Mais ainda meio atordoada pelas últimas gradações do transe, levantamo-nos do leito, ajoelhamo-nos diante dele e nos pusemos a chorar também, pois o médium canaliza para si todas as impressões da entidade com que se comunica. Então tínhamos os braços apoiados sobre seus joelhos e as mãos cruzadas como em prece. E ele nos pareceu tão sólido e material como qualquer ser humano. Dizia sentir febre e tocou nossas mãos com as suas, provando o que dizia. Sentimos com efeito que aquelas mãos estavam quentes e úmidas, acusando temperatura elevada. Queixou-se de que tinha o estômago e os intestinos inchados e doloridos devido à doença, a qual aqueles órgãos também afetara. E ao dizê-lo, comprimia-os com as mãos. O sofrimento que nos atingia era intenso e insuportável. Charles interveio, levantando-o docemente e furtando-o e a si próprio de nossa visão. Mas, antes que se desfizesse de vez o fenômeno, tomamos de suas mãos e beijamo-las, exclamando: adeus, Fred, pois esse é o tratamento que lhe damos sempre, durante os transes dessa natureza. Esse fenômeno deixou-nos entristecida e abalada durante muitos dias. De outra feita, isto é, a 10 de março de 1958, materializado plenamente à nossa frente, recordando seu estado humano, deixou-se contemplar muito agasalhado com roupa de lã e envolvido num pequeno cobertor ou manta, que lhe tomava a cabeça e os ombros, emprestando-lhe aspecto feio. Dizia passar mal durante o inverno e no período das chuvas e mostrou os pés que estavam inchados, coisa difícil de um médium poder observar os pés numa entidade desencarnada, mesmo quando materializada. Observamos novamente que suas calças eram de tecido de lã azul, com particularidade de mostrar pequenos pontos reluzentes em alto relevo, como gotas de orvalho. As meias também eram de lã, de cor branco marfim, quase creme, e que usava chinelos muito grandes, arrastando-os ao caminhar, parecendo que não lhe pertenciam. Essa materialização, tão perfeita quanto a antecedente, fez-nos vê-lo sentar-se ao nosso lado num divã. Sentimos o contato da sua presença, a impressão do calor natural a um corpo carnal, como se realmente se tratasse de uma pessoa humana que nos visitasse. Não nos recordamos, porém, de nenhuma conversação substancial ou doutrinária que tivéssemos. Jamais lhe perguntamos algo que nunca somos a primeira a falar, o que, de igual modo, acontece sempre que nos comunicamos com outros espíritos. Note-se que a conversação assim realizada nunca se processa através da palavra enunciada, mas telepaticamente, o que é tanto ou mais eficiente do que o verbo falado, a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais e reconhece-os como se tratasse do tom vocal de cada um deles. É possível que durante a emancipação do nosso espírito pelo transe letárgico ou desdobramento, tenhamos conversações substanciosas com esse encantador espírito. Mas em vigília nossos entendimentos são curtos, embora afetuosos e muito interessantes, servindo geralmente para identificá-lo. Pediu-nos certa vez, muito delicadamente, que tomássemos um professor de música e aperfeiçoássemos o nosso conhecimento de piano, com fervor e vontade, porque, se assim fosse, afirmou ele, eu poderia realizar o que desejo por seu intermédio. Então dar-lhe-ia mensagens do gênero que mais me interessaria, pois somente me expressarei pela música. Mas, não sendo possível atendê-lo, porquanto sabemos que a arte arrebata o espírito, e julgamos serem outros os nossos compromissos com a doutrina espírita, resignamo-nos ao pesar de não satisfazer o desejo do querido amigo nesse particular.
asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, o que particularmente o enternece. Mas observa que ninguém lhe dirige uma prece e que necessita desse estímulo para as futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar, quando pretende servir a Deus e ao próximo, que nunca fez através da música. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará no triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará do ano de 2000 em diante, quando descerá à terra a brilhante falange, com compromisso de levantar, moralizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata. Só sabe que será depois do ano de 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Vitor Hugo, espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar missões dessa natureza. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.